Father, we offer you gratitude. Pai, nós oferecemos a Ti nossa gratidão. We offer you praise. Oferecemos o nosso louvor. We offer you glory. Oferecemos a Ti nossa glória. You are moving in Curitiba. O Senhor está se movendo aqui em You're Curitiba. moving in South Brazil. O Senhor está se movendo no sul do Brasil. We pray that through these meetings, E nós oramos para que nestas reuniões there'll be a great harvest of souls for Christ and the kingdom. haja uma grande colheita de almas para a colheita do Rei. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amém. Amém. Over these next 4 classes, Agora, a partir dessas próximas 4 aulas, I want to focus on 2 themes. eu quero me concentrar em 2 temas. One, preaching for decisions. Primeiro, como pregar para decisões. Second, E segundo, how to be more effective as a personal worker in decisions. como ser mais eficaz em um trabalho pessoal em termos de decisão. Many years ago in the United States of America, Muitos anos atrás, nos Estados Unidos da América, there was an outstanding evangelist by the name of Robert Boothby. havia um evangelista incrível pelo nome Robert Boothby. Boothby was not a great preacher. Boothby não era um pregador He extraordinário. was not unusually dynamic. Ele não era dinâmico, além do comum. He was not that kind of preacher that would hold you sitting on the edge of your seat. Ele não era aquele tipo de pregador que te manteria sentado ali na ponta do banco. But Boothby knew God's word. Mas Booth conhecia a palavra de Deus. He was a master at understanding Scripture. Ele era um mestre em compreensão da Bíblia. He was an average preacher, Ele era um pregador, but he made appeals. mas ele fazia apelos ótimos. He knew how to move people to decision for Christ. Ele conseguia conduzir pessoas a decisões por Cristo. One day, after one of his evangelistic sermons, Um dia, após um de seus sermões evangelísticos, in which he had about 14 or 15 seminary theology students with him, no qual ele tinha em torno de 14, 15 estudantes de teologia com ele, one of these students came up to Pastor Boothby, um desses alunos chegou a ele and they said, Pastor Boothby, e o perguntou: Pastor Boothby, I have a question for eu you. tenho uma pergunta para o senhor. I don't get many decisions in my preaching. Eu não recebo muitas decisões na minha pregação. You get so many O decisions. senhor tem tantas decisões? What is your secret? Qual é o seu segredo? And Pastor Boothby said to the student, E o pastor Boothby disse ao estudante: you don't expect to get decisions every time you preach, do you? Você não espera obter respostas toda vez que você prega, espera? And the student said, E o estudante respondeu: no, Pastor, I don't expect to get decisions every time I preach, Não, pastor, eu não espero ter decisões toda hora que pregar, but I wish I got them sometime. mas eu gostaria de receber alguma decisão alguma vez. And Boothby looked at him and said, E Boothby olhou nos seus olhos e disse: unless you preach, a não ser que você pregue, so that you expect decisions every time you preach, para que você, esperando decisões cada vez que você pregar, you will get very few. você vai ter sempre poucas decisões. God calls us Deus nos chama not merely to inform the mind, não para informar a mente because meramente, Scripture says the devils believe and tremble. porque a palavra de Deus diz que o diabo crê e treme. So it is not a matter of intellectual belief. Então não é uma questão de crença ou compreensão intelectual. It's a matter of whether that belief has been translated into action. É uma questão de se esta crença se transformou em ação. The function of all preaching is what happens to the person who sits in the pew and listens to you. A função de toda pregação é compreender o que acontece com a pessoa que senta à sua frente para lhe assistir. Does your preaching O seu sermão, a sua pregação, transform the heart and mind transforma o coração e a mente as it's applied by the Holy Spirit to the soul? como um suprimento do Espírito Santo para a alma? Are people transformed and led to decision as they listen to your preaching? Será que as pessoas são transformadas e levadas a uma decisão ao ouvirem sua pregação? So, in essence, Então, em essência, em resumo, what is a sermon? o que é um sermão? Is a sermon information? É uma informação em sermão. A sermon is information, but it's more than information. O sermão é informação, mas é também algo mais. Is a sermon illustrations? O sermão tem a parte de ilustrações. A sermon is illustrations, but it's more than O illustrations. sermão também tem ilustrações, mas é mais do que isso. Is a sermon Bible text? Um sermão é baseado em um texto bíblico. A sermon is Bible text, but it's more than Bible text. Um sermão é baseado em um texto bíblico, mas é mais do que isso também. Is a sermon motivation? É um sermão de motivação. A sermon is motivation, but it's more than O motivation. sermão é para motivação, mas é mais do que isso. Is a sermon conviction? É um sermão para convicção. A sermon is conviction, but it's more than Um conviction. sermão é para convicção, mas é mais do que isso. A sermon Um sermão
is a message by a man of God, É uma mensagem vinda de um homem de Deus, inspired by the Spirit of God, inspirado pelo Espírito de Deus, to touch the hearts of the people of God, para tocar o coração do povo de Deus, to move them into action in their life to be obedient to God. para levá-los a uma ação para que sejam obedientes a Deus. So when you preach, Então, quando você you pregar, preach with expectation. pregue com esperança de que haja decisões. God has given you a message. Deus te deu uma It's the mensagem. most urgent message in the world. É a mensagem mais urgente do mundo. Nothing is more important than what you say to that congregation that night. Nada é mais importante do que aquilo que você vai dizer para aquela congregação naquela noite. There is no more important place than a person can be than listening to you preach that day. Não há lugar mais importante no mundo que aquela pessoa possa estar do que naquele lugar te ouvindo pregar You naquele are dia. God's man Você é o homem de Deus, with God's message com a mensagem de Deus to that audience. para aquele auditório. And some boy, E algum garoto, some girl, alguma garota, some man, um homem, some woman, uma mulher, some young person um jovem is going to be transformed by the Spirit of God because you preach. vai ser transformado pelo Espírito de Deus porque você pregou. Every night when I walk onto the platform, Cada noite ao eu andar por essa I plataforma, say to myself, eu digo a mim mesmo, God, you sent me here tonight. Deus, o Senhor me mandou aqui essa That noite. person's going to be touched. Aquela pessoa vai And ser that tocada. person's going to be touched. Aquela outra também. Sometimes I come early to the auditorium, Algumas vezes eu venho cedo para o and auditório. the auditorium is empty. E o auditório está completamente And I vazio. think of the young mother sitting over E there. eu fico pensando na jovem mãe I que think fica of the sentada husband ali. and wife when their two children sitting here. Eu penso no marido e mulher com seus filhos ali. I think the old woman sitting Eu there. penso naquela senhora que se senta ali And I atrás. see them in my E mind. eu os vejo em minha mente. And I say, God, E eu digo, Deus, give me their hearts and souls dê-me seu coração e alma, for this 1 hour. para que nessa hora, Energize my spirit. por favor, dê energia ao meu espírito. Speak through me. Fale através de Touch mim. some man, some woman. Toque alguma mulher, algum homem. Paul Paulo preached with expectation. pregou com expectativa. Open the word of God with expectation. Ele abria a palavra de Deus com expectativa. Now, a great example of that Um grande exemplo disso is the last chapter of the book of Acts. é o último capítulo do livro de Atos. Paul believed Paulo acreditava that the Spirit of God would work through him, que o Espírito de Deus iria trabalhar através that dele, people would be touched for the kingdom. que as pessoas seriam tocadas para o reino. Acts 28, verse 28. Atos 28, capítulo 28, verso 28. Therefore, let it be known to you Portanto, quero que saibais that the salvation of God has been sent to the Gentiles, que esta salvação de Deus é enviada aos and gentios, they will hear it. e eles ouvirão. I love that Bible passage. Eu amo essa passagem Paul bíblica. preached with confidence. Paulo pregava com He said confiança. the gospel's going to the Gentiles, Ele disse, o evangelho vai aos and gentios, they will hear it. e eles vão ouvir. Look at verse 31. Veja o verso 31. Verse 30 and 31. Versos 30 e 31. Then Paul dwelt 2 years in his own rented house. Então Paulo ficou 2 anos inteiros em sua casa alugada. Well, many of you like the Apostle Paul. Veja, muitos de vocês gostam do apóstolo Paulo. You got a rented house. Vocês têm uma casa alugada também. Then Paul dwelt 2 years in his own rented house. Então Paulo ficou ali 2 anos na sua casa alugada. Received all that came to him. E recebia todos que o That visitavam. is, he gave them Bible studies in his house, Ao dar estudos bíblicos ali em sua casa, preaching the kingdom of God, pregando o reino de Deus and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence. e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Paul taught with confidence. Paulo ensinava com confiança. He believed Ele cria that the Spirit of God was going to come down and touch some life. que o Espírito de Deus viria e tocaria alguma vida. When I preach, Quando eu prego, I do not say, eu não digo, is there one person here that will make their decision for Christ? será que existe alguém aqui que fará a sua decisão para Cristo? I preach with confidence, Eu prego com confiança, believing the Spirit of God crendo no Espírito de is going to Deus, touch hundreds in that audience. que Ele tocará centenas naquele That where auditório, where sin doth abound, que onde o pecado abunda, grace doth much more abound. a graça superabunda. That God is going to touch those lives, Que Deus vai tocar aquelas vidas, touch those hearts, cada coração, transform people. transformar pessoas. One night I was preaching in the Civic Center in Fitchburg, Massachusetts. Uma noite eu estava pregando no centro cívico em Fitchburg, em Massachusetts. And I had a very funny experience. E eu tive uma experiência muito engraçada.
Man came up to me after the meeting. Um homem veio até mim depois das He was a reuniões. short man. Era um homem pequeno, I was much taller than he. eu era muito mais alto que ele, And he didn't believe in God. e ele não cria em Deus. Didn't believe in the Bible. Não cria na Bíblia, He was very educated, era muito educado, and he had a fancy suit on. tinha um terno muito bonito, I had preached really hard that night. e eu tinha pregado com muita convicção e fui duro aquela I'm noite. not too good for talking to people after the meeting because I'm pretty exhausted in the meeting. Eu não sou muito bom para ficar conversando longamente com as pessoas após as reuniões So por estar I'll exausto após a Greet pregação. people at the door, Então eu cumprimento as pessoas Talk à for a little porta, while. converso com eles por and I'll pouco, set up Bible studies for the next day. e aí eu marco alguns estudos bíblicos para o outro dia. But this man Mas este homem wanted to argue. queria discutir. So he was below me, putting his finger up like this in my E ele face. estava embaixo de mim, pondo o dedo na minha cara assim. How do you know there's a God? Como é que você sabe que tem um Deus? The Bible's a book of myths. A Bíblia é um livro de mitos. Now, standing next to me E próximo a mim, ali em was pé, a friend of mine. havia um amigo meu. He was about 6'3". Ele tinha em torno de He had 1,90 m, long hair down to his neck, down his shoulders. cabelo um pouco mais longo até os seus ombros, He had a scar on his face. tinha uma cicatriz em seu He was rosto. wearing his black leather jacket. Ele estava usando sua jaqueta de couro preta. He was wearing his jeans Estava usando seu jeans and his motorcycle boots. e as botas de andar de moto. Now, I need to tell you about this man. Agora, eu tenho que te contar alguma coisa His sobre este name homem. was Bucky. O nome dele era He Bucky. was part of a motorcycle gang. Ele era parte de uma gangue de He and his motociclistas. motorcycle gang one night wandered into the meetings. I don't know why they came. Ele e sua gangue vieram à reunião um dia, eu não sei porquê. He had been arrested about 20 Ele tinha times sido preso em torno de 20 vezes on já. Saturday nights. E nos sábados à He would noite, go out and drink a bottle of beer, ele saía e tomava cerveja, break the bottle, quebrava aquela so you only have the garrafa jagged edges, para que houvesse só aquela parte pontuda. and just for fun, E só por he'd go out and get into diversão, a fight ele iria entrar numa and briga stick somebody in the face. e ia apunhalar alguém no rosto. So, I mean, this guy was really rough and tough. Então, esse cara era realmente durão. But he came to the meetings, Mas ele veio à reunião and I made an appeal. e eu fiz um apelo. And he came down to the aisle. E ele veio aqui, ele respondeu, veio à Cried like a frente, baby. chorou como uma criança. When he hugged me, I thought he was going to crack my bones, every Quando bone in my body. ele me abraçou, eu pensei que ele ia quebrar todos os ossos que tinha no meu corpo. So we led him to Christ. Então nós o conduzimos We a Cristo. studied the Bible with him. Estudamos a Bíblia com ele. And he was baptized. E ele foi batizado. And he would go witness to the motorcycle gang that he was in, and they'd come on their motorcycles to my meetings. E ele voltou e testemunhou para os outros amigos dele da gangue. Eles vinham então todas as noites às So I reuniões. was standing talking to my E friend. aí eu estava conversando com esse meu Black amigo, leather jacket, de jaqueta scar. preta, com cicatriz. Now he's my gentle giant. Agora ele é o meu gigante gentil. And we're good friends. E nós somos He'd bons always come up amigos. and hug me. Pastor Mark, how you doing? E- Crack, crack, crack. Ele you know. sempre vinha, me abraçava, estralava meus ossos. And so then this little guy came up. E aí esse pequenininho veio. And I think he was trying to impress this Bucky. E eu acho que ele estava tentando impressionar o meu amigo Bucky. He didn't know who Bucky was. Mas ele não tinha ideia de quem He had Bucky no era. idea we were friends. Ele não sabia que nós And éramos this little guy amigos. kept arguing with E aí me. esse pequenininho ficou discutindo comigo. I was tired. Eu estava cansado. I should not have done it, but I did. Eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz. So this little guy's arguing with me. Então esse pequenininho está discutindo comigo. So I said, I'm going to have some fun with E eu this guy. disse, rapaz, vamos divertir com esse cara aqui We'll agora. keep him quiet, quick. Vou fazer ele ficar quietinho, rapidinho. So I look at Bucky. Então eu olhei pro Bucky. I say, Bucky, Eu disse, Bucky, you hear what this guy's saying? você tá ouvindo o que esse cara tá falando? Take him out in the back alley and deal with him for me, would Leve you? ele lá atrás e resolve o assunto com ele, por favor. Você pode? I shouldn't have done it. Eu não devia ter The falado guy isso. began to O shake, cara começou a tremer. and Bucky looked down at him. Bucky olhou para ele, de cima para And this is baixo, what he said to him. e ele disse o seguinte: He said, Sir, Senhor, you should be thankful there is a God. você deveria ser agradecido porque existe um Deus. Because if there was no God, Porque se não houvesse um and I Deus, was like I used to be e eu continuasse sendo o que eu era, before I met Pastor Finley, antes de conhecer o pastor I Fenley, would take you out in the back alley. eu ia levar você lá atrás. And that would be the last time you would argue with my friend. E essa seria a última vez que você iria discutir com meu amigo. But sir, Mas, Senhor, Jesus changed my life. Jesus transformou a minha And vida. Jesus can change your life E now Jesus too. pode transformar a sua também. All I'm going to do with you now Tudo que eu vou fazer com você agora is give you a loving Christian embrace. é te dar um abraço cristão, bem You, profundo, you bem should have forte. saw that man. Você precisa ver aquele homem. Bucky said to him, Bucky disse keep para coming ele, to the meetings. continue vindo às The Lord will reuniões. change you O like he Senhor, changed me. o Senhor vai te transformar como me transformou. God has power. Deus tem poder. When you preach, Quando você prega, believe the Lord's going to do something through your preaching. creia que Deus fará algo através da sua pregação. Now, there are three things about appeals we want to study. Agora, há 3 detalhes a respeito de apelos que nós queremos estudar. First, O primeiro, appeals are biblical.
apelos são The bíblicos. first appeal that was ever given, O primeiro apelo que foi dado em toda a Bíblia, the first altar call that was ever made, o primeiro apelo chamado ao altar que já foi feito, is in Genesis. está em Gênesis. Adam and Eve sinned, Adão e Eva haviam pecado. and the Lord makes the first altar call. E o Senhor faz o primeiro chamado ao apelo. Genesis 3, verse 8. Gênesis capítulo 3, verso 8. They heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do And Adam and dia, his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees. Adão e Eva esconderam-se da presença do Senhor por entre as árvores do Adam and jardim. Eve ran from God then. Adão e Eva correram de Deus lá, They hid themselves then. se esconderam de Deus ali. Men and women are running from God today. Homens e mulheres estão correndo de Deus hoje. Verse 9. Verso 9. And the Lord God called. E o Senhor Deus chamou. Here is the first altar call. Aqui está o primeiro apelo, o primeiro The chamado. Bible says, A Bíblia diz, the Lord God o called. Senhor Deus chamou. Some people say to me, Pastor Mark, why do you call? Algumas pessoas dizem para mim, Pastor Marco, por que o Senhor chama? Because after sin, Porque depois do pecado, God himself made the first o call. próprio Deus fez o primeiro The chamado. Lord God called. O Senhor Deus chamou. And he said to Adam, E ele disse a Adão, where are you? onde And estás? Adam responds, E Adão respondeu, the first call, o primeiro apelo, Adam, come out from hiding. Adão, saia do seu esconderijo. Adam, get out from behind that bush. Adão, saia por detrás desse arbusto. Adam, stand up. Adão, levante-se. Adam, come forward. Adão, venha à frente. A passionate God, Um Deus a apaixonado, loving God, um Deus amoroso, appealed to Adam. apelou a Adão. We find these calls all through the Bible. Nós encontramos esse tipo de situação em toda a In Bíblia. the book of Exodus, No livro agora de Êxodo, Moses makes a call. Moisés faz um apelo. Exodus chapter 32. Êxodo 23, Verse- 32, Exodus 32, Verse 26. verso 26. The Israelites are worshiping around the golden calf. Os israelitas estão adorando aquele bezerro de ouro. And Moses comes down from the mount. E Moisés desce do monte. And he says, E ele diz, Moses stood in the entrance of the camp and said, Moisés fica ali à frente do acampamento e diz, whoever is on the Lord's side, let him come to me. quem é do Senhor, venha a mim. Moses makes an appeal. Moisés faz um apelo. He says, come, Ele diz, vem, make a decision. vinde, faça uma Step decisão. across the line. Passe além da linha. You go to the book of Kings. Você pode ir ao livro de Reis. 1 Kings chapter 18. O primeiro livro dos Reis, You capítulo find it all through 18. the Bible. Você vai encontrar por toda a Bíblia Appeals. apelos. Sometimes when I'm teaching for Andrews University, Algumas vezes, quando eu leciono na Andrews, the students say to me, os alunos dizem Pastor para mim, Mark. Pastor Marco, why do you make appeals? por que o senhor faz Why don't you apelos? just let people make decisions in their heart? Por que o senhor não permite que as pessoas tomem decisões no seu coração? I make appeals Eu faço because apelos first, porque, primeiro, because making appeals is biblical. fazer apelos é bíblico. The great prophets of the Bible Os grandes profetas made bíblicos appeals. fizeram apelos. The New Testament apostles made Os appeals. apóstolos do Novo Testamento, Jesus himself made appeals. Jesus, o próprio Jesus fez apelos. 1 Kings chapter 18, Primeiro livro dos Reis, verse capítulo 18. 21. Verse? Verse 21. 21, verso And 21. Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? If the Lord God is God, follow him. Se o Senhor é Deus, segui-o. But if Baal, then follow him. Mas se é Baal, então segui-o. Elijah said it's time to make a decision. Elias disse, chegou o momento de decidir. God called Adam to a decision. Deus chamou Adão a uma decisão. Moses called Israel to a decision. Moisés chamou Israel a uma decisão. Elijah called his people to a decision. Elias chamou Israel a sua decisão. Jesus called men and women to E decision. Jesus também chamou homens e mulheres à decisão. Find it in Matthew, the 4th chapter. Você encontra no 4º capítulo de Mateus. Jesus called Matthew to decision from the receipt of custom as a tax collector. Deus chamou Mateus à decisão de uma vida costumeira de coletor de impostos. Jesus called Peter and John from their fishermen's nets. Deus chamou Pedro e João ali de suas redes de In pescadores. Matthew chapter 4, verse Mateus 19. capítulo 4, verso 19. Jesus called them publicly. Jesus os chamou He publicamente. said, follow me. Ele disse, vinde após mim, Leave your fishermen nets. deixe suas redes de pescadores. Follow me.
me. Vinde a mim, The sigam-me. Apostle O Paul. apóstolo Paulo You agora. look at the book of Acts. É só olhar no livro de Atos. The Apostle Paul makes an appeal in Acts 24. O apóstolo Paulo faz um apelo, Atos 24. And the appeal is so strong E o apelo é tão forte that the Roman leader Felix trembles. que o líder romano, Félix, treme. I pray to God Eu oro a Deus that when I make an appeal, que quando eu faço the apelos, Holy Spirit will so move people o Espírito Santo irá mover as pessoas de tal that maneira they will tremble que eles irão tremer and God's Spirit will lead them e o forward. Espírito de Deus os levará adiante. Acts 24, Atos 24, verse 25. verso 25. Now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid, and he said, "Go your way. When I have a convenient season, I'll hope for you." E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, respondeu: Por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Paul makes an appeal, Paulo faz um apelo and Felix trembles. e Félix treme. He is so overwhelmed by the Holy Spirit. Ele está tão tocado pelo Espírito Santo. Now the Bible ends with an appeal. Agora, a Bíblia termina com um apelo. The Bible does not end by saying, "Think about these things." A Bíblia não termina dizendo assim, pense a respeito It disso. doesn't end by saying, "Consider these things." Não termina dizendo, considere esse assunto. Listen to the powerful appeal at the end. Veja o poderoso apelo ao final da Bíblia. Revelation 22, verse 17. Apocalipse 22, verso 17. And the Spirit and the bride say, "Come." E o Espírito e a noiva dizem, vem. The Holy Spirit is saying, "Come." O Espírito Santo está dizendo, The vem. bride of Christ, the church, A is saying, noiva de "Come." Cristo, a igreja, está dizendo, vem. Let him who hears say, "Come." Que aquele que ouve diga, venha. And let him who athirsts say, E "Come." quem tem sede, venha. Now, every time in the Bible, Toda vez na Bíblia, you see the triple application of one thought, você vê a tríplice aplicação de um pensamento. particularly in Revelation. Particularmente no It Apocalipse. indicates the unity of Trinity in appeal. E indica a unidade da Trindade em um apelo. The Father says, "Come." O Pai diz, vem. The Holy Spirit says, O "Come." Espírito Santo diz, vem. The Son says, O "Come." Filho diz, vem. Let me give you an interesting insight. Deixe-me dar um pensamento interessante para vocês. Even the holy city, New Jerusalem, Até na cidade santa, Jerusalém, is architecturally designed as a building to make appeals. a sua arquitetura é desenhada como um prédio para fazer apelos. Have you ever considered that before? Você já pensou nisso antes? Now follow me closely. Acompanhe-me de When the perto. holy city is comprised, Quando a cidade santa é montada, it has four sides: ela tem 4 lados: north, south, east, west. norte, sul, leste e It's oeste. not made in a triangle. Não é feita em um triângulo. It's not made in a circle. Não é feita num The círculo. New Jerusalem, A Nova made Jerusalém with four sides, foi feita com 4 lados. could have been made in a circle, Poderia ter sido feita em um círculo. could have been an octagon, Poderia ser um eight-sided, octogonal. could have been a triangle. Poderia ter sido um triângulo. Why four sides? Por que 4 lados? Always in the book of Revelation. Toda vez no livro do See, in Apocalipse. Revelation, numbers have value. Veja, no Apocalipse, números têm valores. 12 in Revelation 12 no is Apocalipse completeness. é plenitude. 12 patriarchs of the Old Testament 12 patriarcas do Antigo Testamento represent all Old Testament believers. representam todos os crentes do Novo Testamento. 12 disciples, 12 discípulos, all New Testament believers. todos os crentes do Novo Testamento. Anytime you have multiples of 12 in Revelation, it's completeness. Sempre que há múltiplos de 12 no Novo Testamento, a ideia é de plenitude. 12 times 12, 12 vezes 12, Old Testament believers, New Testament believers, os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento, 144, 144, 144,000, 144 mil, the complete number of living redeemed o when Jesus número da comes. plenitude, o número completo daqueles que estarão vivos à volta Not de a literal Jesus. number, Não um número literal. but rather the completeness of the redeemed. Em vez disso, a plenitude daqueles que serão So salvos, 12 is always redimidos. completeness. Então 12 significa plenitude. 7 is always perfection. 7 já significa perfeição. 7 churches. 7 7 igrejas, seals. 7 selos, 7 trumpets. 7 7 trombetas, branch candlesticks. 7 lâmpadas do castiçal, 7-day week. 7 dias da With the semana, Sabbath, the crowning act of com o completeness. sábado, a coroa da criação ali. 3 Terceiro, is always the Trinity.
há sempre a Trindade. So you have the Father, Son, and the Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. That's the true Trinity. Essa é a verdadeira Trindade. Dragon, beast, and false prophet. Dragão, a besta e o falso profeta. False Trinity. A falsa So Trindade. you have the true and the false Então você tem a contrasted. verdadeira e a falsa se contrastando. 4 is always universality. 4 significa universalidade. That the 4 winds would not blow upon the sea. Que os 4 ventos não urjam sobre os mares. Wind is strife or conflict. Os ventos significam conflitos. So that you wouldn't have universal conflict on the earth, the Lord holds back with his angels the 4 winds. Então os anjos de Deus seguram os conflitos sobre a terra para que não hajam. So 4 sides in the holy city. Então os 4 lados da cidade santa, Not 3, not 8, not 5. nem 3, nem 8, nem 5. 4 sides. 4 lados. Universality. Universalidade. How many gates on each side? Quantos portões de cada lado? 3. 3. On the north, No norte, 3 sides. 3 What does lados. 3 represent? O que o 3 representa? The Trinity. Trindade. On the north, No norte, the gates are open. os portões estão And the abertos. Father, Son, and the Holy Spirit says, O Pai, o Filho e o Espírito Santo dizem: